e falando do caminho aí na fé, na igreja, nós nunca fomos assim nós nunca tínhamos sido tão religiosos, tão praticantes, até a gente mudar para Ribeirão Preto e até nascer o Felipe, o primeiro filho. A gente sempre fez o bem, sempre foi pessoa do bem, mas não tinha nenhuma ligação com igreja, com comunidade. Só que aquilo que eu falei, né? Como Deus coloca as pessoas certas do nosso lado, a gente tinha vizinhos e construímos algumas amizades muito boas, e essas pessoas nos levaram para a igreja. E indo para a igreja, a gente começou a aumentar e melhorar o nosso círculo de amizade, e aí aprender realmente o que é fé, o que é Deus, como enxergar, né, os recados que Deus coloca. Vocês são dois meninos aí que são responsáveis, talvez vocês não saibam, né? Mas eu e a mãe, a gente costuma dar, quando oportuno, alguns testemunhos de coisas que aconteceram com vocês quando criança, que a gente começou a aprender que aquilo era um recado de Deus, né? Era Deus falando para a gente através de vocês. Então esses foram assim os primeiros mandamentos na nossa vida de fé e de crença realmente que Deus existe e que Ele está com a gente todo dia. Basta a gente aprender a enxergar, né, com as mensagens que Ele manda para a gente. Eu vou continuar de uma vez ou vocês já vão fazer outra pergunta? Eu não paro, né? Vai indo. Eu não paro. Se qualquer coisa vocês me interrompem aqui. Não, vai indo aí que tá interessante. Então é assim, eu vou até contar para vocês, eu não sei se vocês lembram, né, ou se vocês não lembram de algumas passagens que são essas amostras aí que Deus nos deu. Felipe, quando pequeno, eu até costumo falar que o Felipe tem uma conexão com Deus, né, muito direto, porque Deus mandou vários recados através deles. Recados assim, vou contar algumas historinhas aí, né? Tiago ia fazer aniversário, a gente morava num prédio, que hoje o Felipe mora lá, e a festinha do aniversário dele ia ser lá embaixo, e cara, quando o aniversário ia ser no domingo, e quando foi no sábado, aquilo desmontou um pé d'água, que chuva, e a Silvana começou a chorar porque ia estragar a festa, que não ia dar certo, que tinha que fazer a decoração, que os convidados não iam vir, que o aniversário ia ser isso e aquilo. E de repente ela entrou no quarto e o Felipe estava na janela do quarto dele, olhando para o céu, e ela perguntou para o Felipe o que ele estava fazendo lá. Não sei se você lembra dessa história, você lembra não? Não, essa não. Eu lembro de algumas, mas essa não. E aí ela perguntou pro Felipe o que ele estava fazendo, e ele falou que estava conversando com Deus. E que Deus tinha falado para ele que era para avisar a mãe que não precisaria se preocupar, porque no domingo ia fazer sol e que o aniversário do Tiago ia ser muito bom. Eu não preciso nem falar para vocês qual foi o resultado do domingo, né? Não preciso nem falar que realmente o sol abriu no domingo e o aniversário foi um sucesso. Essa foi uma passagem do Felipe. Eu vou contar uma do Tiago só, para depois a gente andar. Nós fizemos uma viagem para o Paraná, não sei se você lembra desse caso também. E o Tiago quando nasceu, eu desenvolvi a síndrome do pânico. Não sei o porquê que surgiu isso, mas isso foi no nascimento do Tiago. Diz o psicólogo, o psiquiatra que eu fiz tratamento, que talvez era uma grande preocupação minha, porque estava aumentando a minha responsabilidade com a vinda de outro filho. Você não é o culpado, mas foi ali que desencadeou. E nós fizemos uma viagem para o Paraná, para a casa do tio Valtinho, e na volta eu estava em crise com o pânico. E é uma coisa que eu me escondia muito, né? Eu não era de ficar me abrindo. Pouca gente soube que eu tive esse problema durante tantos anos. E eu, no caminho, eu liguei para o meu homeopata, que eu fazia tratamento com ele, para ver se ele não conseguia me atender. E ele agendou para o dia que a gente estava na estrada, voltando. Eu falei, então se o senhor me atender, estou chegando em Ribeirão, já entro e já vou no consultório. E aí nós fomos no consultório para ele poder me atender.
Aí entramos todo mundo lá para dentro do consultório dele, e o Tiago foi brincar com o aparelho de olhar o ouvido, né? De olhar o ouvido. Pegou o aparelho, que custa caro, e eu morrendo de medo dele quebrar o aparelho. E aí o médico levantou na calma, falou, vem cá, dá aqui pro tio, né? Deixa o tio te mostrar como é que faz. E deitou o Tiago na marca dele, lá na mesinha dele, e foi mostrar pro Tiago como é que olhar. E a hora que ele colocou o negócio no nariz, ou não lembro se era no nariz ou se era no ouvido, ele viu que ali dentro tinha um grão de milho. Que o Tiago, brincando lá na casa do meu irmão, pegou um grão de milho e colocou no nariz ou no ouvido. Então por que eu estou falando isso? Porque foi Deus que fez eu ligar para o médico, para que ele pudesse me atender, para que o Tiago pudesse ir lá brincar. Então assim, são nessas coisas que a gente aprendeu a ver a presença de Deus na nossa vida. Foi com essas manifestações. Então, foi coincidência. Não, não foi coincidência. Foi aí que eu aprendi que isso tudo chama-se providência. Então, a minha crise naquela viagem, ou a minha iniciativa de ligar para o médico, para ir ao consultório com todo mundo, porque normalmente eu ia sozinho, para ir com todo mundo, fez com que o Tiago passasse lá, e dali a gente saiu, foi num otorrino, para o cara poder tirar aquele grão de milho lá que poderia complicar, né? Em 1 ou 2 dias aquilo poderia infeccionar e acontecer alguma coisa pior. Então essas são os recados aí que Deus colocou no meu caminho, né? Foi assim que Deus começou a mostrar algumas coisas através de vocês dois, que eu e a mãe começamos a ver a vida um pouco diferente, ver os desígnios de Deus um pouco diferente, e isso nos levou realmente para dentro da igreja.